Capítulo 5. Do uso das áreas das zonas de conservação ambiental. Artigo 11. Para assegurar o cumprimento das funções principais das zonas de conservação ambiental e o alcance dos objetivos pretendidos, a utilização das áreas que constituem deverão atender aos seguintes requisitos básicos. 1. Módulo mínimo para parcelamento do solo de 2 hectares. 2. Garantir a cobertura vegetal em pelo menos 60% das áreas contidas nestas zonas, mediante o estabelecimento das condições abaixo, para o licenciamento de qualquer uso não residencial, sem prejuízo da exigência definida no artigo 20 do Decreto Estadual 43.284, de 3 de julho de 1998. A. O uso não residencial estará sempre associado a uma porção do território denominada Módulo de Utilização Sustentável, com extensão mínima de 2 hectares, constituída do agrupamento de pequenas propriedades ou de uma parte de uma grande propriedade com área superior a 4 hectares. B. O módulo de utilização sustentável será claramente definido no projeto a ser submetido ao processo de licenciamento e ficará vinculado exclusivamente ao uso pretendido. C. Definido o módulo, deverão ser gravadas as áreas de manutenção ou recomposição da vegetação nativa correspondente a 50% da área do módulo, e que incluirão as áreas de preservação permanente, APP, estabelecidas pela legislação estadual e federal, sendo que nas porções do terreno gravadas sem a presença de vegetação nativa, deverão ser desenvolvidas as ações necessárias à restauração. D. Definidas as áreas de manutenção ou recomposição da vegetação nativa, serão gravadas as áreas de recuperação ambiental correspondentes a 10% da área do módulo. E a fração restante, de até 40% da área do módulo, será considerada de conservação dos recursos naturais, podendo receber as edificações e benfeitorias relacionadas ao uso pretendido. F. Com exceção das áreas de preservação permanente, as demais áreas gravadas poderão coincidir com as áreas de reserva legal. 3. A execução de edificações e ou benfeitorias deverá atender aos seguintes índices máximos aplicáveis ao módulo de utilização sustentável ou à área do imóvel. A. Ocupação 10%. B. Impermeabilização equivalente 15%. C. Aproveitamento 20%. D. Gabarito máximo 2 pavimentos. Parágrafo 1º. Propostas de utilização do imóvel com índices que ultrapassem os limites estabelecidos em até 50% poderão ser consideradas mediante a apresentação de contrapartida ambiental traduzidas na destinação de áreas de preservação em outro local do território de gestão da Serra do Japi, desde que sejam aprovadas pela Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, ouvidos, quando couber, o Conselho de Gestão e o CONDEMA. Parágrafo 2º. Com a finalidade de assegurar a preservação dos atributos naturais existentes e estimular a recuperação de áreas sem cobertura de vegetação nativa, a partir do planejamento da utilização de imóveis com área superior a 5 hectares, poderá ser tolerado o uso residencial com módulo de parcelamento inferior ao mínimo estabelecido no inciso 1 deste artigo, mediante a concentração da ocupação com a respectiva ampliação dos espaços verdes, desde que observadas as seguintes condições. 1. O número total de unidades de uso residencial permitidas no imóvel será calculado com base nas densidades equivalentes da seguinte forma. A. Densidade de 6 habitantes por hectare, aplicada sobre as áreas situadas nas zonas de conservação ambiental da Ermida, da Malota e da Terra Nova, comprometidas com o uso residencial.
B. Densidade de 8 habitantes por hectare, aplicada sobre as áreas situadas nas zonas de conservação ambiental da Ermida, da Malota e da Terra Nova, gravadas como Reserva Legal, RPPN, áreas de manutenção ou recomposição da vegetação nativa, ou áreas verdes transferidas ao patrimônio público. C. Densidade de 4 habitantes por hectare, aplicada sobre as áreas situadas na zona de preservação, restauração e recuperação ambiental, gravadas como Reserva Legal, RPPN, áreas de manutenção ou recomposição da vegetação nativa, ou áreas verdes transferidas ao patrimônio público. 2. A ocupação efetiva não incidirá sobre as áreas com vegetação nativa, declividade superior a 40% e áreas de preservação permanente. 3. As áreas efetivamente ocupadas terão acessos que não atravessem as áreas verdes, RPPNs, ou áreas de manutenção ou recuperação da vegetação nativa. 4. Sem prejuízo dos índices de ocupação, aproveitamento e permeabilização previstos nesta lei complementar, aplicados sobre a modalidade das áreas situadas nas zonas de conservação ou de preservação, restauração e recuperação ambiental, serão adotados os seguintes índices máximos aplicáveis sobre as áreas efetivamente ocupadas. A. Impermeabilização, 60%. B. Ocupação, 40%. C. Aproveitamento, 80%. Parágrafo 3º. Para efeito do disposto no parágrafo anterior, será adotada a densidade equivalente de 4 habitantes por unidade residencial. Artigo 12. São consideradas permitidas as atividades de pesquisa científica, ecoturísticas, de hospedagem, de recreação e lazer, clínicas de repouso e similares, desde que sejam atendidas as seguintes condições específicas. 1. Sejam atendidas todas as condições, critérios e diretrizes estabelecidos para o licenciamento de atividades na legislação pertinente de âmbito federal e estadual, dentre as quais destacam-se o Código Florestal e o Decreto Estadual 43.284, de 3 de julho de 1998. 2. Apresentação do projeto completo de todas as instalações, instruído com um relatório demonstrativo da viabilidade ambiental, com o seguinte conteúdo mínimo. A. Justificativa do empreendimento, demonstrando a compatibilidade entre a atividade pretendida e as características do território. B. Descrição detalhada de todas as instalações e atividades previstas nas etapas de instalação e operação, inclusive no que se refere ao tráfego de veículos e soluções para a destinação final de resíduos sólidos e líquidos. C. Os projetos deverão incluir as ações de recuperação e adequação das estradas-parque às características definidas pela Prefeitura, nos acessos e ao longo do trecho que confrontar com o imóvel objeto do licenciamento das atividades. D. Demonstração da conformidade entre o projeto e a legislação ambiental vigente de âmbito federal, estadual e municipal. E. Descrição e avaliação dos impactos decorrentes da implantação e do exercício da atividade pretendida e das respectivas ações mitigadoras e ou compensatórias, sendo que a avaliação desses impactos deverá ser realizada em relação à situação atual, isto é, sem a implantação da atividade, que será considerada possível quando o resultado final demonstrar ganhos ambientais em curto, médio e longos prazos. F. Apresentação do plano de monitoramento das atividades e dos indicadores de qualidade ambiental da área afetada, incluindo ações de educação ambiental voltadas aos usuários e público atendido. Parágrafo único. Não será permitida a abertura de nenhuma outra estrada com a finalidade de viabilizar o acesso às instalações pretendidas situadas no interior das propriedades. Artigo 13. O licenciamento das atividades, sem prejuízo das aprovações de projetos específicos pelos órgãos competentes de âmbito ambiental, estadual ou federal,
dependerá da análise técnica e aprovação da Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, ouvidos, quando couber, o Conselho de Gestão e o CONDEMA. Parágrafo único. Projetos especiais de usos não previstos ou não devidamente regulamentados poderão ser apresentados e submetidos à apreciação do Conselho de Gestão da Serra do Japi e do CONDEMA, que apresentarão análise e orientação segundo o critério de ganhos ambientais, sem prejuízo do atendimento à legislação de âmbito estadual e federal pertinentes. Artigo 14. A continuidade das atividades regulares existentes no território será assegurada mediante o estabelecimento, quando necessário, de um termo de ajuste de conduta ambiental, acordado entre os interessados e a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, ouvidos, quando couber, o Conselho de Gestão e o CONDEMA. Artigo 15. Deverão ser desenvolvidos estudos específicos para cada uma das zonas de conservação ambiental e para cada tipo de estrada-parque do território de gestão da Serra do Japi, com o objetivo de identificação de outras oportunidades e alternativas de utilização adequada das propriedades, de acordo com os objetivos principais de conservação dos recursos naturais. Parágrafo único. Enquanto os estudos de que trata o caput não forem realizados e devidamente instituídos, os usos desses imóveis estarão restritos às condições gerais definidas para o conjunto das zonas de conservação ambiental.